Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos para mais uma super aula. Nesta aula, o professor Lac vai ministrar para vocês um assunto chamado processo administrativo estadual, né? Uma matéria, uma matéria de cunho de direito administrativo estadual, né? Que está consagrada aqui na Lei 7.692 de 2002, né? Esta lei, né, a emenda dela é bastante clara, desculpa, gente, ela fala assim, regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual. Primeira consideração muito importante, esta lei estadual, ela foi inspirada, né, pela lei federal, tá? A lei federal 9.784 de 99, que trata do processo administrativo federal. Para o aluno que é concurseiro, com certeza já estudou a lei 9.784. E nesta aula você vai observar o seguinte, muitos dos assuntos que nós já tratamos, inclusive tem aula minha ministrada, tratando assunto por assunto da 9.784, vão ser tratados também aqui na lei estadual. Então, ou seja, o legislador estadual se baseou, teve um reflexo em relação à lei federal. Então, essa aqui é a lei 7.692, né? Professor, como é que o legislador organizou essa lei? Tá? O legislador estadual sabiamente organizou essa lei em títulos, né? Então nós temos aqui 10 títulos. Cada título trata de um assunto importante. Isso é muito bom para quem vai estudar para concurso, né? Organiza, né? Toda vez que eu entro num capítulo, eu olho para ele e falo assim, poxa, da competência. Então ele vai tratar o quê? Da competência, né? Então o que compete, né? Quais são os principais assuntos da competência, né? Vem comigo. Como é que está organizado? O título 1, disposições preliminares, né? Disposições gerais em relação à lei. O título 2 vai falar dos princípios da administração pública estadual. Para quem adora concurso público, quem faz concurso público, quem elabora as questões de prova, pode ter certeza que princípios é um dos assuntos mais cobrados, né? 3, dos direitos e deveres do administrado. Ok. Dos interessados, ou seja, quem são os administrados, né? Quem são os interessados nos processos administrativos, nos atos administrativos, da competência, ou seja, quem compete editar e decidir sobre os processos administrativos, né? E atos, né? Os impedimentos e a da suspensão de quem? De quem compete, a gente vai falar isso em detalhe, dos atos administrativos, olha que coisa legal, né? Coisa bonitinha, né? Então vai disposições gerais, aí ele fala atos administrativos. O que é um ato administrativo? É a forma da administração pública exteriorizar o quê? A sua vontade, né? Fala da revogação, fala da invalidação, fala da convalidação dos atos administrativos. Fica tranquilo, eu nunca ouvi falar, professor, de convalidação. Ou seja, o ato ele está considerado inválido, mas ele é corrigível. Dá para se corrigir e convalidar aquele ato. Bacana, né? Disposições preliminares da revogação, invalidação, convalidade. Fala da publicidade, né? Porque um dos elementos importantes é a publicidade dos atos, né? Fala do prazo para a produção dos atos. Então, ato administrativo muito bem organizado, fica até de forma didática, fácil para o professor explicar assunto por assunto, né? Se tem dos atos, tem o que? Tem dos procedimentos administrativos, né? Dos procedimentos administrativos, né? Então, ou seja, do processo, normas gerais, direito de petição, direito de pedir, que você pode pedir, né? Da forma, do tempo, do lugar, dos prazos, da publicidade, início do processo, instrução do processo, decisão, extinção. Ah, professor, tem um ato que eu não concordo. Tem uma decisão em um processo que foi desfavor à minha pessoa, eu não concordo. O que você faz? Recursos. Direito de recorrer. E o capítulo 9, ele trata aí somente dos recursos, né? Muito bem organizado, né? Título 1, disposições preliminares sobre os recursos, legitimidade para recorrer, quem pode recorrer, em nome de quem que pode recorrer, competência para conhecer o recurso, né? Falar, esse recurso realmente aquele é válido, podemos julgar, requisitos da petição do recurso, né? Efeitos dos recursos, efeitos com efeito suspensivo, não suspensivo, devolutivo, a gente vai estudar tudo isso nos efeitos dos recursos, tramitação dos recursos e a decisão dos recursos. E, claro, o último capítulo, título, na verdade, são das disposições finais. Então, a lei está estruturada. Ah, professor, parece uma lei densa, mas não é uma lei densa, né? Uma lei bastante objetiva, a gente vai estudar isso aqui, você vai nem perceber. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos aqui para o título 1, das disposições preliminares, né?
Título 1 são 10 títulos, né? Então, o que trata das disposições preliminares? Né? São assuntos iniciais gerais sobre determinada matéria. Né? Esta lei, qual lei? A Lei 7.692, regula os atos e procedimentos administrativos da administração pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham sido disciplina legal específica, né? E aí, professor? Vamos lá, né? Esse artigo primeiro comunica muitas coisas para a gente, né? Então, primeiro, tá? Ele fala do objeto, da abrangência da lei. Olha aí. Abrangência da lei. Tá? A abrangência da lei aqui está clara. É o quê? Ó, administração pública centralizada e administração pública descentralizada. Mas, professor, eu li recentemente a Lei Complementar 612 de 2019. A Lei Complementar 612 de 2019, ele fala que a lei que a administração pública centralizada é a administração direta. E a descentralizada é a administração indireta. Tá? Isso aí é a terminologia utilizada pela Lei Complementar 612, né, que traz o quê? Traz a organização do aparelho do Estado. Né? Então, ou seja, toda a administração pública estadual deverá atender os requisitos desta lei. Tá? Toda ela, né? Está aqui, né? Ok, tá? É a abrangência da lei. Tá? Professor, o que mais? Objeto da lei. Olha aí, ó, objeto da lei. Qual que é o objeto da lei? 2, ó, regula os atos e regula os procedimentos. Esses procedimentos aqui, você pode colocar um parênteses e escrever o quê? Os processos. Como assim, professor? Quem tem competência para decidir, quem tem competência para editar, aqui vai estar escrito isso. A quem pode, caso de suspensão, caso de impedimento, prazos, local, todos esses detalhes em relação aos procedimentos e atos, essa lei vai contemplar. Está aí, né? Ok. Então está aqui, né? Objetivo. E uma coisa muito importante, né? Que ele fala o seguinte, lá na frente a gente vai falar isso, ó, ou seja, assuntos que regulam atos e procedimentos que não, olha a palavrinha não aqui, ó, tenham disciplina legal específica. Ou seja, esta lei, ela vai ser de forma subsidiária. Se você tem uma lei específica que fala determinada coisa e aqui fala outra coisa, vai valer quem? Vai valer a lei específica. A gente vai detalhar sobre isso, então vai ser de forma subsidiária que essa lei vai atuar. Bacana? Então aí explicamos aí a primeira parte introdutória da lei, né? Tem mais? Tem mais. Gente, esse assunto aqui é muito gostoso, tá? Você vai aprender muita coisa nessa aula, você pode ter certeza, até porque eu gosto de sempre dar uma ampliada nos conceitos, né? O parágrafo primeiro, ele traz o seguinte: para fins desta lei consideram-se, né? O que é órgão, o que é entidade, o que é autoridade, né? Aqui ele seguiu uma simetria da lei federal, da lei 9.784. Ó. Então ele fala órgão. O que é um órgão? Né? Órgão é unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública direta. Né? Quem seriam os órgãos? Né? É muito simples. Né? Então você tem um GOV aqui. Né? Você tem um GOV. Seriam o quê? Todas as estruturas vinculadas diretamente ao governador. Aí você tem aqui, ó, gestão, educação, saúde, fazenda, ciência e tecnologia e assim por diante. Então você tem aí isso que é direta, tá? É direta com o governador. Tá aí, casa civil, tá? E assim por diante, casa militar. Entidade, tá? Aqui ele chama de entidade. Então quando você ler entidade nessa lei, você tem que entender que a administração pública indireta, né? Unidade de atuação dotada, tá certo? De personalidade jurídica, dotada de personalidade jurídica, integrante da administração pública indireta. Ou seja, todos esses aqui, ó, da administração pública direta aqui, são entes despersonalizados, ó. Sem personalidade jurídica. Vamos colocar aqui,
Casa Civil, né? Vamos pegar aqui, tá bom, Casa Civil aqui, ó. Tem uma entidade aqui ligada, que é a AGER. Tá? O que é a AGER? A AGER é uma entidade. É um órgão de personalidade jurídica, tá? Tem personalidade jurídica, faz parte da administração pública direta. Então nós temos aqui essa vinculação. Tudo que estiver fora desse escopo aqui, ó, são órgãos o quê? De administração pública indireta. Aí tem DETRAN, né? Tem DETRAN, tem AGER, tem CEPROMAT, que é empresa pública, EMPAER, tá? Intermate e assim por diante. São todos órgãos que descentralizados, porque existe personalidade jurídica própria e não estão vinculadas diretamente ao governador, tá? Ou seja, ao poder executivo, né? Vamos lá, autoridade. Então, quando ele fala autoridade, o que é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão, ou seja, quem que é aquele dotado de poder de decisão? É aquele que tem competência para decidir. Competência para decidir, anotem isso é importante. Lá no capítulo de competência a gente vai estudar em detalhes esse assunto, né? Parágrafo 2º. Considera-se integrante da administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida direta ou indiretamente pelo poder público estadual, seja qual for o seu regime jurídico, né? Ou seja, deu uma ampliação. Não é somente aquelas entidades administradas pelo poder público, conforme nós entendemos aqui no item 2. Agora, a administração pública estadual tem participação, por exemplo, tem participação aí de 40% em determinado banco privado. Eu estou colocando um exemplo absurdo para vocês entenderem isso. Ou seja, essa participação, tá? Então ele tem aqui, Ele tem aqui, ó, direto e indireta, ele passa a ser o quê? Ele passa a compor também a administração pública e estadual, tá? Título 2, das disposições preliminares ainda, desculpa, título 1, né? Artigo 2º, olha só, voltando aqui, tá? Voltando aqui. Que não tenham disciplina legal específica. Isso vai ser tratado especificamente no artigo 2º. As normas desta lei aplicam-se subsidiariamente aos atos e procedimentos administrativos com disciplina legal específica, observada a hierarquia das normas jurídicas, né? Então tá aí para vocês, né? A hierarquia das normas jurídicas. Então é o seguinte, cara, né? Vamos supor que tem uma lei de progressão de carreiras, né? Tá? Tem uma lei específica, ok? Aí vou ampliar de qualquer determinado assunto, tá? Que fala que o prazo é de 15 dias. Tá aí. Só que aí nós temos a Lei Geral dos Processos Administrativos, que é a Lei 7.692 de 2002. Ele fala, tá, que o prazo é de 30 dias. Isso aqui é muito importante para você entender a atuação e aplicação dessa lei. Professor, existe um conflito aparente de normas. Sim, existe um conflito aparente de normas. Nós temos uma lei específica que fala que é 15 dias. Se você fala que o prazo é de 30 dias na lei geral. Professor, o que vai valer? Vai valer a lei específica. Então, a lei específica vai valer, vai permanecer, então vai valer o caso de 15 dias. Pronto, bingo, resolvemos aí. Tá? Agora, na lei específica, o legislador deixou omisso o prazo. Deixou omisso o prazo. Tá? Omisso o prazo. Não existe o prazo. E aí, professor? Aí vale o quê? A lei geral, 30 dias. Então essa aí é a aplicação da lei. Tá? Então isso aqui nós temos que entender. Então vale aí a lei específica, bacana. Por isso que ela fala que é subsidiariamente, tá? Ela vai o quê? Ela vai só o quê? Na ausência da outra que ela vale. Então essa aí é o artigo 2º. Isso é muito importante, cara. Aí isso aqui cai na prova, cara. Isso aqui cai na prova. Isso aqui tem que estar na sua revisão, cara. Você tem que estar. Se você quer passar no concurso, cara, se você quer ser aprovado no seu processo seletivo, você tem que colocar isso na sua revisão. Uma questão dessa derruba muita gente. As pessoas não chegam nesse nível de detalhe. As pessoas não têm preguiça de estudar legislação específica, né? Artigo 2º. Os prazos fixados em normas legais específicas prevalecem sobre os desta lei.
Tá? Então nem precisava colocar isso, porque já colocou ali no artigo 2º, né, normas gerais, né? De forma subsidiária. Então nós temos aí o artigo 3º, né? Bacana. Com isso nós terminamos aí o título primeiro. Agora a gente vai para o título 2º. O título 2º ele é muito importante, ele vai falar do quê? Dos princípios da administração pública, né? Dos princípios da administração pública, ok, tá? A administração pública estadual obedecerá, dentre outros. Esse dentre outros significa dizer que podem ter outros princípios em outras legislações que a administração pública deve obedecer. Tá? Aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Parou. Tá? Este primeiro bloco, eu vou dividir isso aqui em 3 blocos. Né? Ó, primeiro bloco, né, é o famoso LIMP. Né? LIMP, né? De legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Esse LIMP aqui, tá? Aí, ó. Esse LIMP aqui, ele está consagrado no artigo 37 da Constituição, lá no caput, né? Ok? Da Constituição Federal de 88. A administração pública direta e indireta obedecerão os princípios da legalidade, impessoalidade, publicidade, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade eficiente, entre outros 2 pontos. Aí vem diversos incisos. Tá? É o LIMP, isso aí tem que saber. Tá? O segundo bloco, né? Aí eu vou colocar um parênteses aqui, porque ele vai aparecer aqui no 2, que eu chamo o eficácia, não, efetividade, eficácia e eficiência. Tá? Professor, eficiência, produzir mais com menos. Eficácia, atingir os objetivos. Efetividade, satisfazer as necessidades da administração pública. Neste parágrafo 2º, eu chamo, nesse item 2 aqui, eu chamo muita atenção que o legislador fez questão de conceituar no parágrafo 1º do artigo 4º da lei, dessa lei que a gente estuda. E o terceiro e último bloco, né, dos princípios, eficiência, eficiência e eficácia, bacana, está aqui, é o da motivação. Tá? Os atos têm que ser motivados, tem que ter motivação, a motivação tem que ser pública, né? Tem que ter a finalidade, o motivo, a finalidade que é pública, aliás, desculpa, né? Ou a razoabilidade, ok? A proporcionalidade, né? A autoridade que decidir tem que ser razoável e proporcional de acordo com cada caso, tá? Aí vamos lá, os princípios constitucionais da ampla defesa, ok? Do contraditório e, finalmente, da segurança jurídica. Então, esses são os princípios da administração pública estadual. Tem que saber? Tem que saber. Tem que decorar? Tem que decorar. Tá? Então, 5 com 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos aí, ó, 14 princípios da administração pública estadual. Tem que saber? Tem que saber. Lembra do subsidiária? Estava lá no seu quadro sinótico? Tem que saber. Que a aplicação subsidiária tem que saber também o quê? Quais são os princípios. Pronto, né? Tá aí. Redação dada pela lei 9.195 de 2009, né? Vamos lá, né? Parágrafo primeiro. Tá? O que diz o parágrafo primeiro? Ele vai o quê? Detalhar o que vem a ser efetividade, eficiência e eficácia. Se você procurar administração pública no YouTube, você vai encontrar vídeos meus de 2009. Papo reto, sou papo reto. Né? E lá é o seguinte, lá eu falo. Vamos lá. Professor, o que é ser eficiente? O que vem a ser eficiente? Tá? É muito simples. Para mim é fácil. É 2 dimensões. É produzir mais com menos e fazer as coisas certas. Isso é ser eficiente. Bacana. Eficácia. Muito simples. Eficácia é você ter uma meta, é você atingir os objetivos. Bacana. E a efetividade? Aqui é no setor público, não é no setor privado. É claro, então, que os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade são moldados o quê? A conceituação, a incorporação do quê? Do setor público. A efetividade é satisfazer as reais necessidades da sociedade. Ah, professor. Cara, é impossível, professor, o cara ser eficiente e eficaz e não ter efetividade. Para com isso, é isso que mais tem. Onde uma política pública, ele fala o seguinte, nós temos que vacinar, né? 80% das crianças
de 5 a 8 anos. Tá lá. Tá? Ok. Vamos lá, né? Em 30 dias. Tem que vacinar 80%. Tá. Ok, beleza, bacana, né? Aí é o seguinte, vamos supor que são 80 mil vacinas. O Estado comprou 82 mil vacinas. O Estado não desperdiçou nenhuma vacina e vacinou antes do prazo. Ou seja, foi o quê? Amplamente, foi super eficiente, né? Atingiu o prazo, o objetivo? Sim, conseguiu vacinar, cumpriu o prazo, tudo certinho. Só que o seguinte, o resultado desejado da vacina era para combater determinada doença. Não adiantou nada. Nada. Por quê? Porque as crianças continuaram doentes. Ou seja, não teve efetividade. É uma política pública que teve eficácia, teve eficiência, mas não teve efetividade. E o legislador, sabiamente, isso aqui pode ser questão de prova, ele trouxe isso. Olha aqui. Efetividade na gestão pública. É a capacidade de atendimento às suas reais prioridades sociais. Satisfazer as necessidades da sociedade. No caso, não deu certo por quê? Porque arrumaram aí um dispositivo aí errado, né, para vacinar. Não era aquele componente da vacina que estava, é o outro componente. 2, eficiência administrativa. É a capacidade de promover os resultados pretendidos. Vou ler o de baixo. Aí, eficácia dos gastos, né? Aqui, da eficiência administrativa dos gastos públicos é a capacidade de promover os resultados pretendidos. Eficiência com dispêndios, gastando, né, dinheiro, né, o mínimo de tempo e recursos. Com dispêndio mínimo de tempo e recursos. É fazer mais com menos. Fazer as coisas certas. E a eficácia. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença porque atrapalhei os seus estudos, interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lac Concurso. Eu, professor Lac, eu preparei para vocês um curso, um módulo muito especial, um módulo muito competitivo, 100% focado no concurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se das legislações específicas, em especial as legislações do Estado de Mato Grosso, bem pontuais. Este curso, adianto para vocês, na qual o professor Lac, eu vou abordar essas leis artigo por artigo com bastante profundidade. Não é apenas leitura da lei, mas é o real entendimento do legislador. Eu tenho certeza que com essa metodologia você vai acertar todas as questões. Professor, dá mais detalhes? Sim. Então esse aqui é um módulo específico, de legislação específica, 100% atualizado, de acordo com o edital. 90 dias de acesso. Você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Tá certo? Investimento, apenas 10 parcelas de R$15. Ah, professor, tem algumas aulas aqui que servem para o cargo de defensor, com certeza. Você pode vir, você pode se matricular, você pode assistir essas aulas, que eu tenho certeza que na sua prova de defensor público de membro, você vai acertar todas as questões, né? Professor, quais são as leis, né? Nós temos aí, começamos pela Constituição, a visão constitucional da Defensoria Pública, artigo 134, que inclusive é a primeira parte da Lei Complementar 80, né, que organiza a Defensoria Pública da União e dita as normas gerais para a organização nos estados. Daí nós temos a Lei Complementar 146, que essa é a lei orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, inclusive já está em gravação. Eu já comecei a gravação da Lei Complementar 146. A primeira parte da Lei Complementar 146, eu abordo os artigos 116 ao artigo 120 da Constituição Estadual, porque são artigos aí inerentes à Defensoria Pública, né? A quarta legislação é a Lei 10.773. Essa lei ela trata da estrutura organizacional, quadro de pessoal e o plano de carreiras de apoio administrativo. Assim que eu terminar a 146, eu já vou gravar a Lei Estadual 10.773. A nossa quinta lei é o Estatuto do Servidor Público. O Estatuto já está disponível, artigo por artigo, super atualizado aí, que é a Lei Estadual 04, né? A Lei Complementar 112, que é o Código de Ética, também já está disponível na área do aluno, tá? Temos aí a Lei 7, que é o Código
disciplinar do servidor público civil, a Lei Complementar 207, também já está gravada, atualizada e na área do aluno. Na programação, assim que terminar as legislações anteriores, a gente vai para a Resolução 90, né, que fixa os critérios para o deferimento de assistência jurídica a ser prestada pela Defensoria Pública. É uma aula aí de uma hora e meia. E, finalmente, nós temos aí, né, a última legislação, que é a Lei Complementar 295, que dispõe sobre o Sistema Integrado de Controle Interno. Também está na programação de gravação. Eu garanto para vocês que até o final de julho, todas essas leis estarão disponíveis na área do aluno. E você tem ainda mais um bônus, né? Nós temos aí a Lei do Processo Administrativo Estadual, consagrado pela Lei 7.692, também já está gravada e está disponível. E nós temos as duas últimas legislações, né? O regimento interno, que vamos gravar todos os assuntos, e mais a parte constitucional, artigos 116 e 20, que já está gravada, que é a primeira parte da Lei Complementar 146 aqui do Estado de Mato Grosso. Bacana? Então, olha só, assim que você passa em concurso, estudando com bastante profundidade. Gostou? Então, clique aqui embaixo, vem se matricular aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza absoluta que você irá gostar bastante da nossa prestação de serviços. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.